Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este versículo é um dos grandes pronunciamentos messiânicos. 700 anos antes de Cristo, Isaías estava profetizando o advento do Messias, o Messias prometido. Esse é o tema da aula de hoje. Portanto, se prepare e fique com a gente até o final. Graça e paz, povo de Deus! É sempre um prazer para nós aqui do Teolosofando ter vocês conosco para mais um dos nossos encontros semanais. Para que possamos avançar nos nossos estudos sobre a teologia do Filho do Homem, eu quero lhe convidar a fazer uma breve exegese desse texto de Isaías. Encontramos aqui uma visão perfeita do Cristo prometido ainda no jardim do Éden. Isaías, capítulo 9, versículo 6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A profecia de Isaías nos revela algumas características e atributos importantes desse rei, desse Messias. Acompanhe. Primeiramente, ele fala da encarnação do Messias, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Como cumprimento dessa profecia, temos a historicidade do nascimento virginal de Cristo. A encarnação foi a rota escolhida pelo Pai para a manifestação do Filho do Homem. Também, no mesmo livro, mas no capítulo 7, versículo 14, nós encontramos, portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Estamos diante de uma das doutrinas basilares da fé cristã, a encarnação de Cristo. Através da encarnação, assumindo a forma de homem, conforme nós temos a referência do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 7, ele passou a compartilhar da natureza humana. Agora nós temos um Cristo encarnado, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Chamamos isso na teologia sistemática de união hipostática, segundo o Concílio de Calcedônia 451 depois de Cristo, ou seja, a união da natureza humana e divina em uma só pessoa. Assunto para uma das nossas aulas posteriores, fique atento com isso. Então nós temos, primeiramente, a encarnação do Messias, como também o governo do Messias. Ele diz, e o principado está sobre os seus ombros. Isso nos remete à promessa da perpetuidade do trono de Davi. E o próprio Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 18, nos diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, o governo de Cristo, ele é universal. Posteriormente, nós temos os títulos desse Messias, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O primeiro título para o Messias, inserido aqui no texto de Isaías, capítulo de número 9, é Maravilhoso
conselheiro. Ou seja, ele é a fonte suprema de toda a sabedoria. Acompanhe conosco a transição a seguir para que você possa compreender detalhadamente sobre este primeiro título do Messias que nós estamos trabalhando aqui. Título, como também atributo. Maravilhoso indica que ele transcende os limites da compreensão e existências humana. E conselheiro, sendo ungido com o espírito de sabedoria, ele tem em si os conselhos sábios necessários ao exercício do seu ofício real e indispensáveis para a salvação do seu povo, conforme o comentário de Isaías, da editora Vida Nova. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, nós encontramos: mas vós sois deles, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Portanto, como atributo, como título e atributo desse Messias prometido, nós temos primeiramente que ele é um maravilhoso conselheiro. Como também o texto nos diz que ele é Deus forte. Aqui nós encontramos o atributo da onipotência, Deus Todo-Poderoso. Por ser Deus, logo ele é divino. Nós temos aqui também a defesa da divindade do Messias prometido. A profecia, então, de Isaías está apontando para a divindade deste rei. Ele é Deus, como também ele é forte, porque ele pode proteger o seu povo de todo ataque do inimigo. E Paulo, se debruçando sobre esse tema, ele nos diz em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder. Portanto, nós temos como títulos e atributos, primeiramente, um Messias que é maravilhoso conselheiro, como também Deus forte. E na sequência, nós encontramos como título do Messias prometido no Antigo Testamento, Pai da Eternidade. E designar alguém como pai na cultura hebraica é uma maneira de dizer que ele é a fonte da coisa designada. Ou seja, Cristo como Pai da eternidade é a fonte de toda a eternidade. Isso está apontando diretamente para um dos atributos da Trindade, que é a eternidade. Ele é chamado em Hebreus capítulo 7 de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, não há ponto no tempo ou no espaço que ele não esteja presente. O apóstolo João compreende perfeitamente este atributo do Messias prometido e vai nos dizer no capítulo 1, a partir do verso 1 do seu evangelho, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. O apóstolo João está apontando diretamente para o atributo da eternidade deste Cristo prometido, o Messias prometido. Na teologia do apóstolo João, o Verbo encarnado estava no princípio com Deus, estava na eternidade com Deus. Também como título desse Messias, nós temos Príncipe da Paz, ou seja, seu governo será de paz. E eu quero lhe convidar
a acompanhar aí a transição a seguir sobre o texto que encontramos em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10, que nos diz, Zacarias também está falando do Messias, está apontando para o Messias, quando ele diz: alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria da jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até extremidades da terra. Zacarias está também profetizando que o Messias, que o governo do Messias será um governo de paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, esse é o Messias profetizado no Antigo Testamento. Obviamente que, além da profecia de Isaías, como também de Zacarias, como acabamos de mencionar aqui, nós podemos identificar Cristo no Antigo Testamento de outras formas. Nós temos as teofanias, tipologias ou símbolos, como também as profecias já mencionadas aqui e tantas outras profecias que encontramos nos livros históricos, encontramos no Pentateuco, como também nos livros proféticos. Vejamos então as teofanias e as tipologias. Acompanhe conosco. O que é uma teofania? De Theos, que significa Deus, e Painem, manifestação. Portanto, a manifestação de Deus ou a manifestação da Trindade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos várias vezes uma figura chamada de o anjo de Deus, como temos no caso de Agar no deserto, em Gênesis capítulo 16, versículo 7, Abraão, quando estava a ponto de sacrificar Isaque no altar, em Gênesis capítulo de número 22, o protetor de Israel na saída do Egito, em Êxodo capítulo 14, nós temos o anjo do Senhor quem falou a Moisés na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, Gideão no livro de Juízes, no capítulo número 6, em Daniel nós encontramos no capítulo 3, conforme também a referência de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, no episódio do quarto homem da fornalha. Portanto, nós temos o anjo de Deus, que é esta manifestação de Deus, a manifestação da Trindade no Antigo Testamento. E Franco Ferreira, na sua teologia sistemática, vai contribuir conosco dizendo que, à luz da doutrina da Trindade, é possível que estas teofanias representem a presença do Cristo pré-encarnado entre o seu povo. Com isso, nós cremos que o próprio Cristo estava encarnado, ou seja, manifesto através da presença do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Isso é uma teofania, a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Temos também as tipologias ou símbolo. O que é uma tipologia? Acompanhe conosco. A tipologia é um tipo especial de simbolismo,
O símbolo é algo que representa uma coisa. Mais especificamente, um tipo nas Escrituras é uma pessoa ou coisa no Antigo Testamento que prenuncia uma pessoa ou coisa no Novo Testamento. Como, por exemplo, de tipologia de Cristo, nós temos o próprio Adão como representante da raça humana e primeiro homem. Ele é a figura, na voz do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 14, é a figura daquele que havia de vir. Por isso é dito que se pela desobediência de um homem todos morreram, pela obediência de um, muitos serão salvos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Cristo também é chamado de o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, na parte B. Portanto, nós temos aqui na figura de Adão um tipo de Cristo. Ele está apontando para Cristo. Lembre que tipologia é uma pessoa ou uma coisa no Antigo Testamento que aponta para uma pessoa ou coisa no Novo Testamento. Adão, como representante da raça humana, está apontando para a figura de Jesus Cristo. Nós temos também Abel oferecendo um excelente sacrifício aprovado por Deus, oferta que mesmo depois da sua morte ainda fala, conforme as referências de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 4. No texto a seguir, o autor de Hebreus não menciona outras coisas, mas coisas superiores, que Jesus e o sangue da aspersão fala através de Abel. Hebreus capítulo 12, versículo de número 24. Então nós temos no sacrifício de Abel um sacrifício perfeito, apontando também para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Nós temos aqui o já mencionado, a mencionada figura de Melquisedeque, como rei e sacerdote, abençoou o dízimo dos despojos de Abrão, o pai da fé e bisavô de Levi. Cristo, em seu sacerdócio, é o seu antitipo, conforme a referência de Hebreus, capítulo de número 7. Então, portanto, se no Antigo Testamento nós temos Melquisedeque apontando para este rei e sacerdote, no Novo Testamento nós encontramos a figura de Jesus Cristo. E por fim, temos Moisés, que renunciou o trono do Egito, preferindo sofrer pelo povo de Deus, Hebreus 11, 23 a 29. Ele foi profeta, Deuteronômio 28, 18, e mediador entre o povo e Deus, conforme a referência de Êxodo, capítulo 32, versículo 30 ao versículo 32. Portanto, Moisés é uma figura daquele que haveria de vir. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 1 ao 6. Nós temos também as tipologias de Cristo através dos sacrifícios do Antigo Testamento. Acompanhe conosco, vai aparecer para você na tela. O Cordeiro Pascual, em Êxodo 12, 12 e 13. A serpente de bronze, Números 21. O véu do templo, Êxodo 22. E o bode expiatório, em Levítico 16. Portanto, nós temos aqui algumas tipologias no Antigo Testamento que estão apontando para o Messias prometido e sua obra.
Quando chegamos então no Novo Testamento, nós precisamos compreender que o Messias é o ápice da promessa bíblica. As promessas no Antigo Testamento têm em Cristo o seu cumprimento e superioridade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós encontramos que Deus outrora falara muitas vezes aos pais pelos profetas e agora ele fala através do Filho. O Novo Testamento é a fonte primária da nossa cristologia. Lembra que eu disse na aula passada, no nosso primeiro encontro aqui, que a cristologia é a fonte primária de toda a nossa teologia, ou seja, a nossa teologia deve ser cristocêntrica. Entretanto, as reflexões do Novo Testamento sobre o significado de Cristo devem ser estabelecidas no contexto do Antigo Testamento. Em outras palavras, eu preciso olhar para o Antigo Testamento também, pois no Antigo Testamento nós temos a revelação daquele que haveria de vir. E no Novo Testamento nós temos o cumprimento daquele que veio, o Messias prometido. Acompanhe a transição a seguir. O Novo Testamento é o único documento que possuímos, o qual a Igreja cristã reconheceu como aquele que materializa e reúne com autenticidade sua compreensão acerca de Jesus, o impacto que teve sobre a vida e o pensamento das pessoas. O relato proveniente de fontes extracanônicas sobre Jesus são de confiabilidade questionável e de valor estritamente limitado. Diante disso, nós encontramos então que o Novo Testamento é a nossa fonte primária, a nossa fonte histórica sobre a pessoa de Jesus Cristo e é o documento em qual nós podemos confiar na sua canonicidade, na sua inspiração. Então, resumindo, se nós temos o Antigo Testamento que está apontando para a pessoa de Cristo através das suas profecias, das suas tipologias, como também das suas teofanias, o Novo Testamento é o cumprimento histórico, canônico e inspirado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Temos então um Cristo prometido no passado, que veio ao mundo cumprir o seu ministério, morreu numa cruz, levando sobre si o peso dos nossos pecados e que ressuscitou dentre os mortos e está à direita do Pai, intercedendo por nós, e um dia voltará. Ah, que mensagem gloriosa! Que bendita esperança! O Antigo Testamento apontava para a pessoa de Jesus. No Novo Testamento revela a manifestação encarnada desse Messias, a sua obra redentora na cruz do Calvário. Portanto, nós podemos descansar nessa bendita esperança. E por fim, alegrar os nossos corações e se regozijar na promessa de que um dia ele voltará. Que bendita esperança, que mensagem gloriosa. Então nós temos um Cristo prometido por Deus ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele menciona que viria da semente da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente, e assim ele veio ao mundo,
nasceu através de um nascimento virginal, concebido pelo Espírito Santo, cresceu diante dos homens e diante de Deus em graça e conhecimento, cumpriu seu ministério, morreu uma morte de cruz, derramando o seu sangue por nós pecadores, ressuscitou dentre os mortos e nos deixou a promessa da sua volta gloriosa. Portanto, nós podemos encher os nossos corações e nos regozijarmos na promessa de sua vinda. O Messias prometido foi o tema da nossa aula de hoje, tá bom? E eu quero lhe convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, todas as quintas-feiras nós temos um encontro marcado aqui no Teolosofando, onde nós estudamos uma teologia séria, uma teologia bíblica. Vocês acompanharam conosco que deixamos aqui várias referências bíblicas e nos debruçamos sobre uma teologia séria, como também cristocêntrica. Se inscreva para que você possa estar acompanhando todo o trabalho que é desenvolvido aqui. Não se esqueça de ativar as notificações para que a plataforma do YouTube possa lhe estar lembrando dos nossos encontros, todo o nosso trabalho desenvolvido. Deixe o seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Isso contribui significativamente para nós. Comente, deixe a sua participação dos nossos comentários, deixe aí a sua contribuição, como também compartilhe. Você pode estar compartilhando o link dessa aula, como também da nossa playlist e outras playlists que nós temos aqui disponíveis no nosso canal, lá no grupo da sua igreja. Você pode estar compartilhando no grupo da sua família, você pode estar compartilhando nas suas redes sociais, tá bom? Contribua com o nosso canal, isso é muito importante para nós. Um grande abraço. Não se esqueça, ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários, nós estaremos retornando para você assim que possível. Nós estaremos contribuindo com você também, esclarecendo alguma dúvida que você possa ter, tá bom? Deixe nos comentários aí, logo mais abaixo para nós. Eu lhe aguardo na próxima quinta-feira que vem, onde daremos sequência nos nossos estudos sobre a teologia do Filho do Homem. Um grande abraço e eu lhe aguardo. Até lá!